Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu acho que isso que eu estou fazendo pode acabar se tornando um quadro no canal. Só não sei o nome ainda, mas deixa aí nos comentários que eu vi esse vídeo passado sobre o sábado, hoje estou fazendo esse vídeo sobre o dom de línguas. Então isso pode acabar se tornando uma série e eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Mas no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o que é o dom de línguas. Será que esse dom é bíblico? É isso que nós vamos ver hoje, certo? Então, bora lá! Bom, antes de mais nada, só quero dizer que neste momento agora que eu estou gravando esse vídeo está chovendo, então pode ficar um pequeno barulhinho aí, né? E eu estou aproveitando aqui a luz do sol, porque a luz do sol é ótima para gravar vídeos. Mas enfim, antes de mais nada eu quero dizer que se você crê diferente de mim, se você acredita diferente, né? Você não precisa vir aqui e ficar xingando nos comentários, certo? Vamos respeitar as crenças de cada um. Minha intenção aqui também não é convencer você a nada. Estou aqui mostrando para você a minha visão e aquilo que eu entendi pela Bíblia sobre certos pontos, sobre certas coisas. E se você concorda ou discorda, porque você tem todo o direito de discordar, você deixa aqui nos comentários que a gente pode conversar e a gente pode debater, a gente pode chegar onde nem chegar. Tá certo? Antes de mais nada, eu quero pedir o seu apoio, se inscrevendo neste canal, deixando um like, ativando o sino para assim receber todas as notificações toda vez mais que sair vídeos deste canal. E também pedir para você que me siga nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que está aparecendo bem aqui embaixo, certo? E para princípio, vamos começar o básico, né? As pessoas que acreditam no dom de línguas, né? No dom de línguas angélico, né? Capacidade de falar outras línguas sobrenaturais, eles dizem que é uma manifestação, as pessoas que creem nisso, né? É uma manifestação de Deus, onde a pessoa fala uma língua sobrenatural que só ela e Deus entende, certo? Resumindo, o que muitas pessoas elas creem assim, e não tem problema você crer assim. E até porque o meu intuito aqui não é convencer você a nada, nem convencer ninguém a nada. Esse não é o meu trabalho. Quem convence o homem, o coração do homem, é o Espírito Santo. Mas hoje nós vamos ver na Bíblia como que a Bíblia trabalha com este dom, como que ele nos é apresentado. E o primeiro texto e a primeira aparição assim do dom de línguas é com o próprio Jesus. Ele menciona pela primeira vez o dom de línguas. Antes dele subir ao céu em sua ascensão, ele promete aos seus discípulos, lá em Marcos, não me engano, 16, 17, que ele diz que ele enviaria o Espírito e o Espírito convenceria o mundo do pecado. E eles curariam, expulsariam demônios, falariam novas línguas, né? Então é aqui que nós temos a primeira menção do dom de línguas na Bíblia. Mas qual é o propósito do dom de línguas? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Jesus disse aos seus discípulos em Marcos 16:15 para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Então todos os dons ministeriais devem ajudar na evangelização. O que eu quero dizer com isso é que o dom de línguas ele tem um propósito evangelístico, ou seja, propósito de levar a mensagem de Deus a todas as nações e povos e línguas da terra. Como? Eu vou mostrar para você isso aqui na Bíblia. Lá em Atos, eu vou abrir minha Bíblia aqui rapidinho, você pode até abrir a sua também. Lá em Atos capítulo 2, nós temos um texto que muitas pessoas não atentam para ele com tanta atenção, mas que ele nos dá uma visão. Bem, o contexto aqui é a promessa de Cristo aos seus discípulos. O Espírito Santo desceu aqui em Pentecostes
como um vento impetuoso, eles estavam todos reunidos, né? Como diz, se você pode ler Atos 2, depois melhor. Eu não vou ler todo para não prolongar o vídeo, quero ser bem breve mesmo. Fala que no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu numa casa onde estavam todos reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, todos foram enchidos com a mesma quantidade. Nenhum mais, nem outros menos. Porque às vezes acontece muito isso, né? Tem gente que quer ser mais cheio do Espírito Santo que os outros. Só que o Espírito Santo enche menos um ou menos outro. Ou ele enche ou ele não enche. Ou ele enche ou é o diabo que enche. E aqui eu vou ler com vocês o que aconteceu. Eu vou ler a partir do verso 2 e o 7. Atos capítulo 2, verso 6 diz o seguinte: E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se a multidão e estavam confusos, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Todos pasmavam-se e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Por quê? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Que o verso 8, ó. Como, pois, ouvimos eles, na nossa própria língua, em que somos nascidos? Ou seja, esses homens da Galileia, de Jerusalém, da Mesopotâmia e de vários outros locais, chegaram porque eles escutaram um estrondo, um grande barulho, e eles foram ver o que tinha acontecido. Quando eles chegaram lá, eles ficaram pasmes, porque eles viram os discípulos de Jesus que estavam ali falando nas línguas nativas deles, nas línguas de origem deles. Então aqui a gente vê que o Espírito Santo deu uma capacidade a um homem de falar uma língua diferente para que ele evangelizasse outros povos que estavam ali perto, que estavam de outras regiões. Você pode dizer, mas o dom de línguas ele serve para a edificação pessoal do indivíduo. Olha, todo dom serve para a edificação do indivíduo. Mas vamos ver isso na Bíblia também. E um dos textos que muitos irmãos sinceros, que acreditam no dom de línguas, que são mais sinceros a Deus do que muitos que estão dentro das igrejas, são pessoas que eu sinceramente falando, eu não duvido em nada do amor delas por Jesus, não é isso. Mas nós estamos vendo na Bíblia que realmente a Bíblia tem a nos dizer, certo? E um texto que muitos usam é 1 Coríntios capítulo 14, do verso 4, que fala o seguinte: Quem fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então muitos utilizam esse texto para dizer que quem fala em línguas estranhas ou línguas celestiais edifica a si mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não é isso que o texto está querendo dizer. Quando a gente estuda teologia, nós aprendemos uma coisa chamada... E o que é uma perícope? Perícope é um bloco de texto que trata-se do mesmo assunto, certo? Ou seja, o dom de línguas que Paulo estava lidando aqui é porque estava tendo muito alvoroço na igreja de Corinto, porque cada um estava falando uma língua diferente e estava tendo uma confusão lá na igreja de Corinto. Então Paulo ele veio aqui exortando a igreja, como ensinando a forma correta de administrar os dons dentro da igreja. O que acontece? Esse dom de línguas aqui é o mesmo dom de línguas de Atos 2. Por quê? Porque eles fazem parte do mesmo bloco de texto do que estava lá em Atos. Irmãos, nós não podemos estudar a Bíblia desta maneira, pegando um verso de fora de contexto e tirando doutrinas por cima dele. Nós temos que estudar o verso a partir do seu contexto, certo? O apóstolo Paulo, ele não aqui está querendo dizer que existe um dom de línguas desconhecido, um dom de línguas sobrenaturais. Como a gente viu em Atos 2, o dom de línguas tem um propósito evangelístico, ou seja, edificação do corpo de Cristo, não para edificação pessoal. O que ele está querendo dizer aqui, na verdade, ele está exortando quem faz esse tipo de coisa. Porque, por exemplo,
Nos versos seguintes, olha o que ele diz aqui. Olha o que diz os próximos versículos. 1 Coríntios capítulo 14, do verso 9, diz assim, ó. Assim, também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estarás falando ao ar. No verso 10 ele diz assim, ó. Há exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significância. Aí no verso 11. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E a quem será bárbaro para mim? E quem fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar deles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala línguas desconhecidas, ore para que a pessoa interpreta. No verso 14. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei? Pois orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, através do contexto, nós entendemos que Paulo não está ensinando que existe um dom de línguas angelical ou um dom de língua sobrenatural. O que ele está explicando aqui é uma exortação ao povo de Corinto, que estava fazendo mau uso do dom de línguas, como acontece hoje. Agora, nós não sabemos se o que acontecia lá é o mesmo que acontece hoje. Eu creio que não. Eu creio que o que acontecia lá era realmente uma manifestação real do Espírito Santo, em que várias pessoas falavam vários idiomas ao mesmo tempo. Isso causava confusão, porque hoje em dia nas igrejas a gente só vê várias pessoas falando várias coisas sem significância ao mesmo tempo. E às vezes a gente fica até confuso dentro de algumas igrejas. Mas eu quero dizer para os irmãos que para a Bíblia, o dom de línguas que é apresentado hoje, o dom de línguas angélico, que é uma linguagem sobrenatural, em outras palavras, o dom de línguas que é apresentado hoje, na maioria das igrejas, é uma heresia. Então, antes de mais nada, para resumir bem, o dom de línguas é uma capacidade sobrenatural de Deus aos seus filhos para que eles falem outros idiomas, para que eles evangelizem outros povos e pessoas de outras nações. Um claro exemplo disso, quando ele fala que quem ora em línguas desconhecidas não edifica o homem, mas apenas a si mesmo, ele está querendo dizer que se, por exemplo, se chega algum estrangeiro dentro da igreja e ele começa a orar em uma outra língua desconhecida, por exemplo, inglês ou espanhol, ninguém vai entendê-lo. Somente ele e Deus vai entender o que ele está orando. Porque Deus conhece todas as línguas humanas. Então, ele não vai estar edificando ninguém, a não ser a si mesmo. Porque somente ele e Deus entende o que ele está falando. Então, Paulo diz aqui no verso 10 que toda língua tem sua significância e nenhuma delas é sem sentido. Tá bom? Então é isso, um beijo a todos, espero que vocês tenham gostado. Esse é um quadro que eu quero fazer no meu canal. Talvez eu chame esse quadro de Doutrinas Estranhas. O que vocês acham? Acho que seria bem legal, né? Doutrinas Estranhas, acho que seria um quadro bem interessante de trazer aqui para o canal. Então espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, que Deus abençoe você e a sua vida. Como eu disse, você não precisa concordar comigo, você não precisa acreditar na minha visão, você tem o seu direito de concordar ou discordar. Eu não tenho problema nenhum com quem discorda de mim. Mas é isso. A gente fica com Deus e Deus abençoe. E até a próxima. Tchau.